Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professora Andressa de Geografia. Estou morrendo de saudade e espero que em breve todos nós estaremos juntinhos aí para darmos continuidade ao ano letivo de maneira presencial, né, gente? Vamos lá, gente. Hoje eu decidi gravar esse vídeo. Vai ser bem rápido o vídeo sobre a resolução, a revisão do conteúdo do capítulo 2, tá? Lembrando que eu já corrigi aquele questionário, eu posso estar dando uma revisada, porque tem muitos alunos que não entraram no dia que eu fiz o plantão de dúvidas via Skype, muitos alunos não entraram, mas eu corrigi o questionário por lá, tá? Porém, eu vou fazer novamente a correção nesse vídeo e comentar assuntos pertinentes para a conclusão total do conteúdo do capítulo 2, tá bom? Então vamos lá, acompanhe no livro e vamos ter esse direcionamento. Esse é um capítulo que fala basicamente sobre globalização e sociedade, tá bom? Gente, o que é globalização? A globalização, ela caracteriza uma integração cada vez maior e mais intensa entre lugares e pessoas, tá? Então, assim, a globalização, ela tá ali, ó, tudo mais rápido, tudo a comunicação, o transporte, então a gente fala dos meios de comunicação e os meios de transporte. Os meios de comunicação, algo que acontece lá na China, a gente sabe praticamente em tempo simultâneo, né? Transporte, cara, antes para você ir daqui para o Maranhão, 2, 3 dias de carro. Ainda é possível, lógico, gente, mas assim, o avião em 2 horas você tá lá. Tem lugares, países que tem trem-bala, que é rápido também. Então, assim, a globalização ela veio para quê? Para automatizar, ela veio para inovar, para evoluir esses meios de comunicação, de transporte. Então, assim, a globalização ela é uma integração muito rápida, é um fluxo muito rápido. Quando se fala, por exemplo, no termo aldeia global, é justamente isso. Há uma integração muito rápida, a gente consegue, assim, estamos tão distantes, ao mesmo tempo estamos tão próximos. Esse termo aldeia global, ele retrata, tipo assim, no mundo virtual, basicamente, que existe, né? Uma sociedade única e homogênea, porque, assim, é a sociedade que temos no nosso ambiente presencial e tem a sociedade virtual. Então, a aldeia global é justamente isso, os acessos à internet. Às vezes tem lugares que tem acesso, que tem internet disponível, mas muitas pessoas não têm acesso, ainda continuam vivendo da maneira primitiva, tá bom? Então, todos esses avanços, eles permitem uma integração cada vez maior de pessoas e de mercadorias. Por exemplo, você comprou algo da China, cara, tem por questão de trâmite, de burocracia e tudo, pode demorar um pouco, mas a intensidade, as coisas que você compra de outros países, a rapidez que chega para você, a facilidade de comprar pela internet, isso é um dos maiores efeitos da globalização. Então, por isso essa importância, né? No caso, tipo assim, da sua cultura. A cultura da globalização, a cultura, ela predomina de cada região. E a globalização, ela faz isso, ela junta as culturas, né? E temos vários fatores que mais à frente iremos falar. Temos a questão do desemprego. Qual um dos fatores que mais preocupa vários países, basicamente todos os países, é o desemprego populacional. Então, o desemprego é um dos maiores desafios relacionados ao mundo globalizado, a globalização, tá? Por exemplo, nós temos desemprego quê? Temos desemprego tecnológico, o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, a informabilidade e, no caso também dos ambulantes, vendedores ambulantes autônomos. Dos autônomos. Informalidade, tá, gente? Perdão. Por exemplo, atualmente, o Brasil possui 11,8% da taxa de desemprego. Aí você fala, poxa, mas 11,8% é pouco em relação ao desemprego. Por que tanto esse caos que o pessoal fala do desemprego? Gente, 11,8% corresponde a mais de 12 milhões de pessoas. Então, assim, é proporcional à população que nós temos. E é o seguinte, quando se refere ao desemprego tecnológico, é o quê? Quando ocorre o seguinte, com a evolução tecnológica, com os avanços tecnológicos,
a mão de obra humana foi substituída por máquinas, por robôs. Então, assim, o que eles pagariam para 3, 4, 5, 10 funcionários, eles pagam em um ano para a máquina, e a máquina tem a vida útil ali de 40, de 30 a 20 anos. Então, assim, é o desemprego tecnológico, quando ele substitui a mão de obra humana por máquinas e robôs, tá bom? Temos também o desemprego estrutural ou crônico, né? Que é aquela pessoa que se forma em uma área, por exemplo, eu sou formada em geografia e eu vou trabalhar em uma área totalmente diferente da minha formação. Por quê? Por vários fatores que isso pode acontecer, por questão de oportunidade, por questão de demanda de emprego. Então, todos esses fatores ocorrem o quê? Por pessoas que saem da sua área, sua qualificação, sua experiência da sua área que você se formou, para procurar por algo que te dê uma estabilidade, que te dê um salário adequado, que te dê que seja funcional para você. E temos também, não podemos deixar de lado, a precarização do trabalho. Gente, a precarização do trabalho, elas são condições extremas, sabe? Os sindicatos trabalhistas, eles sempre lutaram por condições, horas extras, 13º, lutaram por todas as questões que nós temos, graças a Deus, hoje. E quando ocorre a precarização do trabalho, são condições irregulares. Às vezes as pessoas, elas trabalham recebendo menos do que diz que elas devem receber, elas não possuem as horas extras, elas trabalham em condições não favoráveis, condições que não possuem segurança. Então, toda essa precarização do trabalho tornou-se realidade para muitas pessoas que ainda conseguem, querem manter os seus empregos, abrem mão daquilo dos direitos e aceitam as condições trabalhistas para manter o seu emprego de carteira assinada e ter uma estabilidade para um sustento para a família. Temos a questão da informalidade, gente. A informalidade, no caso, são aquelas pessoas que elas são ambulantes, né? Elas trabalham sem carteira assinada, elas provêm o autossustento. Então, assim, ela não tem direitos nem garantias. Então, assim, aqui em Brasília, basicamente, tem muitos ambulantes. Nessas partes litorâneas, nessas partes turísticas também tem muitos ambulantes. Pessoas que tem a questão do trabalho infantil, que as pessoas trabalham, as crianças trabalham em sinal, vendendo. Então, toda essa questão de informalidade é questão que não tem um respaldo legal. Tranquilo até aqui? E aí agora a gente pode falar também sobre a questão da dinâmica populacional, né? No caso dos fluxos de trabalhadores, né? Eu falei muito na aula e tem também a questão que eu passei aqui para vocês sobre a fuga dos cérebros. A fuga dos cérebros, a fuga dos cérebros é o deslocamento de profissionais altamente capacitados e de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Por quê, gente? Por oportunidades e condições melhores de vida. As mãos de obra deles são supervalorizadas nesses países desenvolvidos. Então, assim, o ruim que acontece, um brasileiro que vai fazer pesquisa para os Estados Unidos e tem sucesso, ele deveria estar fazendo pesquisa para o Brasil e o Brasil crescer na economia dele. Mas como lá eles são mais a mão de obra dele é mais valorizada nesse quesito de tecnologia, porque tem todo um aparato por ser um país desenvolvido, eles vão buscar esse auxílio lá. Então, é basicamente isso. E não podemos esquecer, gente, no caso também, por exemplo, os países desenvolvidos eles são muito procurados por imigrantes, por oferecerem melhores condições de vida, né? E ali acaba causando o quê? A xenofobia. O que é xenofobia? A xenofobia é um sentimento caracterizado pela aversão a pessoas, a crenças, ao modo de vida. E normalmente a xenofobia ela ocorre em pessoas de uma maneira de, como eu posso dizer, elas acham que os imigrantes eles são concorrências. Por quê? Quando vamos supor tem uma vaga de emprego no Brasil e são para 5 pessoas, a cada 5, vamos supor que são 5 candidatos para cada vaga de emprego. O exemplo, 5 candidatos para cada vaga de emprego. A partir do momento que começa a chegar muitos imigrantes,
não vai ser 5, vai ser 10, 15, 20 pessoas por emprego. Então, eles se sentem ameaçados, né? E não justifica, obviamente, e acabam criando, né, essa aversão às pessoas, sendo preconceituosos. Então, a xenofobia é basicamente isso. E eles também agem de discriminação e preconceitos, no caso com esses imigrantes, de agressão, de resistência. Então, assim, é um sentimento que não é saudável, não é ético, não é correto. Nós devemos respeitar, sim, as opiniões, crenças e culturas das outras pessoas. E quem pratica esse tipo de aversão, no caso que é a xenofobia, são pessoas que vão ser punidas, com certeza, assim, legislar, né, perante a lei. Tranquilo? Vamos falar sobre as migrações religiosas, migrações ambientais, migração de refugiados. Então, tudo isso iremos falar agora superficialmente, porque vamos revisar. Estamos revisando, não estamos passando o conteúdo novamente, estamos revisando, tá bom? Migrações religiosas, gente. O que motiva as migrações religiosas? São o quê? São as peregrinações, que são denominadas também como os deslocamentos temporários. São questões por exemplo, a cidade de Meca, ela, ela é considerada um centro religioso do islamismo, né? E foi a cidade que viveu durante muito tempo o profeta Maomé. Então, assim, eles vão sempre uma vez pelo menos no ano e passam 1 mês, 2 meses adorando a Maomé. Então, assim, esses são tipos de migrações, o quê? Religiosas. As pessoas saem do lugar de origem para um lugar de destino por um período determinado de tempo. Aí temos o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o catolicismo. Então, assim, todas essas religiões têm os seus tipos de peregrinações. As pessoas vão muito para cidades de origem, para cidades que deram a fundamento das suas religiões. Vamos falar agora rapidamente de migração de refugiados, gente. O que são as migrações de refugiados? São migrações É um tipo de migração que leva movimentos populacionais, milhares de pessoas. É um tipo de migração que mais tem fluxo populacional. São basicamente refugiados. Vou ler o conceito para vocês. Os refugiados são frequentemente migrantes internacionais deslocados forçadamente por motivos o quê? Políticos, como as guerras, como perseguições étnicas e religiosas, tá? E disputa pelo poder, entre outros. Então, os refugiados são basicamente isso. Eles se deslocam em várias funções, de várias maneiras, e assim, eles querem sair daquele confronto que vive no país deles. Então, ou seja, os refugiados, eles não só buscam melhores condições de vida, eles buscam por sobrevivência, né? Porque eles saem por várias questões de sobrevivência mesmo. Nem é tanto pelas condições de vida, que é um fator também determinante, um fator atrativo, mas eles buscam por sobrevivência. O que acontece? Quando o refugiado sai do seu país, ele perde a sua nacionalidade. E quando ele chega no país de origem, ele não recebe a nacionalidade do país de destino, perdão. Quando ele chega no seu país de destino, ele não recebe a sua nacionalidade. Então ele fica o quê? No campo de refugiados. Ele perde literalmente sua origem e seu destino. Ele não tem nacionalidade. Tranquilo? Temos também os refugiados ambientais, gente, que são os refugiados por causa de desastres naturais, desastres naturezas, como desequilíbrios ambientais, enchentes, inundações causadas por grandes obras. Gente, Brumadinho, uma tragédia que aconteceu no nosso país e pessoas saíram e foram para outras regiões porque era impossível viver naquele lugar. Então, assim, porque teve aquele desastre da represa, da barragem, perdão. Então, assim, são esses tipos de desastres ambientais que acontecem que fazem as pessoas saírem do seu habitat, do seu país de origem ou cidade de origem e buscar outras alternativas. Muitas vezes eles nem retornam porque não se torna mais um ambiente habitável. Temos a questão do contrabando de pessoas e do tráfico humano. Gente, sabendo que o tráfico humano é quando ocorre o recrutamento de pessoas por meio de ameaça ou uso de força para a realização de trabalhos forçados, né?
E aí, no tráfico humano, é contra a vontade da pessoa, a pessoa não é ciente, então ela, assim, realmente ela é tomada à força. Já no contrabando de pessoa, a vítima ela é consciente, ela é associada com os criminosos, ela sabe que dali é errado e continua fazendo. Como, por exemplo, as vantagens imateriais pelos criminosos que atuam como agiciadores, expondo imigrantes em situação irregular, para trabalhar para eles com entrada legal de drogas, entrada legal de coisas que não são autorizadas no país. Então, assim, olha, eu vou te dar tanto, você vai entrar, eu consigo passaporte para você, eu consigo um emprego lá para você. Então, a pessoa vai consciente, muitas vezes ela é presa, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é presa, é pega. E isso acarreta milhares de problemas para aquela pessoa. Para encerrar, a gente vai falar sobre globalização e cultura, tá bom? Basicamente, gente, as pessoas quando elas andam elas se movimentam, esses movimentos populacionais, essas viagens, as pessoas levam sua bagagem cultural. Quando ela sai de um lugar para viver permanentemente em outro, então se tenha consigo a sua cultura. Os principais polos que eu falo para vocês, acho que São Paulo é a minha cara, é São Paulo, porque lá tem uma diversidade cultural gigantesca. O próprio Brasil ele tem uma diversidade cultural gigantesca e é um dos países que mais respeita as diferenças entre as pessoas, que eu falo em questão assim, de cultura. Então, assim, resumindo, todo esse contexto de globalização, de sociedade, vários fatores que incluem desde cultura, desde língua falada, desde avanço tecnológico, desde o desemprego, desde precarização do trabalho, desde tráfico, porque as pessoas querem muito sair daquele país e querem sair de maneira ilegal, e quando foge também da questão dos refugiados. Então, são vários fatores. E eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu vou revisar rapidinho com vocês aqui na página 408, aquelas questãozinhas que falam, tá vendo? A gente vai revisar aqui rapidinho, completar, só para finalizar o vídeo, tá bom? A integração entre lugares e pessoas no mundo torna-se cada vez maior e mais tensa devido ao quê? À globalização, como eu falei inicialmente, tá bom? A eficiência dos meios de transporte propicia rapidez e ampliação da capacidade de deslocamento de cargas e pessoas, tá? A rapidez, o fluxo, tá? O desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, né, permite praticamente de maneira simultânea o contato de pessoas e a transmissão de informações, tá? O desemprego e a precarização do trabalho estão entre os maiores desafios relacionados ao atual mundo globalizado e em que muitos ameaçam uma perspectiva futura, tá bom? A humanidade desloca-se constantemente para os mais diferentes lugares, por diferentes motivações. Alguns exemplos são o que? A fuga de cérebros. A gente lembra dos profissionais altamente capacitados, que eles saem de países subdesenvolvidos para procurar oportunidade em países desenvolvidos, porque com todo o seu histórico, né, altamente capacitado, como o próprio nome diz, eles vão buscar uma mão de obra mais valorizada, tá? E mais oportunidades, condições de vida também, com certeza. Ou busca por melhores condições de vida. Gente, ali pode ser fuga de cérebros também, pode ser fuga de guerras também, pode ser por vários fatores, como eu posso dizer, fatores repulsivos, tá? Muitos grupos de pessoas arriscam a vida em migrações o quê? Clandestinas, gente. Eu vi muita gente colocando migração de refugiado. Põe clandestina porque generaliza todos, tá? Então, assim, muitos grupos de pessoas arriscam a vida em migrações clandestinas, tentando entrar ilegalmente em um país. E, por último, a globalização exerce influência sobre as culturas nacionais, como eu falei. Nesse sentido, existem duas questões a serem consideradas. O enfraquecimento da identidade cultural, tá bom? Específica de cada lugar, levando fortalecimento de aspectos culturais de determinado povo e todo o mundo, né? E o acesso global aos mais diversos tipos de cultura. Então, assim, diante da globalização, é bom você ter... a globalização, ela permite ter essa grandeza de cultura, de característica de cada região. Porém, com o tempo, isso vai sendo diminuído, isso vai desaparecendo, mas tudo isso são fatores de evolução, né? Gente, eu espero realmente vocês tenham entendido.
Vou passar as atividades no livro para vocês resolverem. Tem algumas questõezinhas a mais para vocês pontuarem aí. E até o próximo vídeo, nós encerramos o capítulo. E eu espero que vocês vejam esse vídeo com o material que eu disponibilizei, slide, para vocês leiam o livro, tá, gente? Porque o livro é a sua principal ferramenta de estudo. E eu estou à disposição para dúvidas, tá? Então, a gente se encontra na próxima... Nós nos encontramos amanhã, na terça-feira. Perdão, na quarta-feira, às 15 horas, para o nosso vídeo Skype, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço, gente. Tchau!